Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre responsabilidades. Assumir responsabilidades, posicionamento e vamos ter como base as atitudes e o posicionamento do primeiro homem criado por Akadosh Baruch Hu. Nós vamos tentar entender qual de fato foi o erro de Adam Harishon, de Adão, e o que tirou ele do seu propósito, da sua verdadeira missão. Falar um pouco como que era o nível de Adão. Adão, quando ele foi criado, ele tinha um nível mais elevado do que os anjos, dizem nossos sábios. O corpo dele era glorioso e reluzente, para você entender. De tanta fagulha divina que tinha, tanta luz que ele emanava, o Midrash diz que os animais se aproximavam dele, metaforicamente, né? Para que você entenda, achando que era o Criador. De tanta luz que ele reluzia. Não sei se você sabe, mas quando nós terminamos o Shabat, na cerimônia de Havdalah, quando aquela vela está passando, nós fazemos assim, colocamos a nossa unha, né? Enquanto da vela, fazemos assim e assim. O que isso quer dizer? Se você colocar uma luz, uma vela, faça isso na sua unha, você vai conseguir ver como algo que se reflete, reluzente, aquela película da unha. Assim era o corpo de Adam Harishon. Então, naquele momento da Havdalah, nós colocamos a nossa unha, esperando que nosso corpo um dia estará de volta a ser desse jeito. Pedimos então para Hashem guardar a nossa alma, os nossos olhos, para que nós possamos vivenciar isso, o que Adam Harishon perdeu. Um corpo reluzente, porque ele era um ser espiritual elevadíssimo, mais que os anjos. Tanto mais que os anjos, que Hashem deu uma função para ele, de colocar o nome em tudo, imagina, vegetação, animal, mas não é só um nome assim, o que vem na cabeça, esse é o cavalo, esse é a vaca, esse é o boi, não, ele via a essência, porque o nome traz a essência. Tanto é que no judaísmo, muitas vezes nós chegamos em um ponto, nós mudamos, todos nós mudamos nosso nome, recebemos um nome, porque é sobre a nossa essência. Então, Adão, ele via a essência, a alma daquele animal, a centelha divina que tinha nele. Por exemplo, o cachorro. O cachorro em hebraico, ele quer dizer Kelev. E se você pegar as letras em hebraico, e toda letra em hebraico tem um significado forte, quer dizer bravo, corajoso, fiel, amigo. E é isso, é a essência do cachorro, do cão. Então, Adam Harishon, ele era tão elevado que ele olhava para o animal e ele via, ele sabia a essência da sua alma. Adam Harishon, ele estava num lugar perfeito, o Gan Eden, o Éden, com a sua companheira, a sua ajudadora, Eva. E no meio de tudo isso, Hashem deu apenas um mandamento, uma orientação para ele. Olha, não coma dessa árvore, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma da árvore da sabedoria. Mas Cívica, a árvore da sabedoria, a sabedoria não é boa? Sim, ela pode ser muito boa, mas ela também pode ser usada para o mal. Quantas coisas foram criadas para o mal? Armas nucleares, por alguém sábio, não foi um burro que criou. Sábio, então a sabedoria, tudo de Hashem, pensa, tem dois lados. Sabedoria também tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Bom, vamos continuar nosso raciocínio. Era só não experimentar daquela árvore. O resto ele podia fazer tudo. Era para não experimentar. O Talmud diz que no mesmo dia ele foi lá, experimentou, ele pecou, ele desobedeceu. E o que diz a Torá? Os olhos de Adão foram abertos e eles entenderam que eles estavam nus. Ele perdeu o seu propósito, ele perdeu tudo aquilo que era perfeito, ele perdeu o que era bom, pecou, desobedeceu. Mas mesmo assim, a Torá diz que Hashem com sua bondade, Hashem com sua benevolência,
ele se aproximou de Adão, mesmo ele tendo pecado, mesmo ele tendo desobedecido. E a voz do Eterno, diz a Torá, ela chegou com o vento na virada do dia. Eles ouviram o Criador. Adão e Eva ouviram. Mesmo no pecado, Hashem queria que eles soubessem de uma coisa. Adão, eu estou com você mesmo no pecado. Mas eles não compreenderam esse sinal de Hashem. Eles se esconderam. E Hashem fez soar uma voz. Depois ele se aproximou ainda mais de Adão. O que Hashem estava querendo dizer? Adão, você ouviu a minha voz? Então agora, se você não quer responder, eu vou te chamar. Eu vou me aproximar. E Adão não responde. E o que Hashem diz? Adão, onde está você? Ele estava falando assim para Adão. Adão, que nível você chegou? Que ponto você chegou? Olha como você era e olha agora como você está. Hashem queria de Adão e de Eva arrependimento. É óbvio que nós não estamos falando de lugar quando dizemos que Hashem estava perguntando onde está você. Ele sabia, não estava falando sobre local, mas do nível da alma, da Kedushá, onde Adão chegou. Que nível você chegou? Onde você está agora? E ao invés de Adão se arrepender, o que ele fez? Ele não reconheceu a bondade de Akadosh Baruch Hu, santo bendito seja. Hashem primeiro falou, depois Hashem chamou. Onde você está? Onde você está? E mesmo assim, Hashem não desistiu, queridos. Ele começa a dialogar com Adão. E aí Adão começa a falar assim, Hashem, nós estamos nus. Nós estamos nu aqui. E Hashem fala, mas quem te falou isso que você está nu? Ele começa a dialogar. Você vê que isso são inúmeras oportunidades que o Eterno está dando para que ele se arrependesse e assumisse a sua culpa. Inúmeras oportunidades Hashem deu. Como ele dá para mim e para você. Ainda ele pergunta, você comeu daquilo, Adão, que eu falei que era para você não comer? Você comeu mesmo? Sabe o que Adão respondeu para ele? Hashem, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi aquela mulher que o Senhor me deu. Aqui nós vemos o grande erro de Adão. Talvez maior ainda do que desobedecer. É não ter se corrigido, não ter se arrependido e ainda quis culpar alguém, arrumar uma justificativa para o seu desvio de caráter. Pior do que desobedecer, meus queridos, foi não se arrepender e ainda querer justificar o seu desvio de caráter. Queridos, nós estamos no mês de Elul. E a Hashem pergunta para mim e para você, onde você está? Até quando nós vamos justificar a nossa falta de compromisso? Até quando nós vamos desobedecer as orientações que o Eterno nos trouxe através da sua Torá, colocando a culpa em outras pessoas? Até quando eu não vou me posicionar e fugir das responsabilidades que Hashem me deu? Até quando nós vamos colocar a culpa no marido? Meu marido não cumpre Torá. Minha esposa não me entende, ela também não cumpre Torá. Até quando, queridos?
Até quando nós vamos falar, foi aquele que o Senhor me deu? Foi a esposa, foi o filho, foi o marido? Até quando? No Shabat nós vamos ficar indo na casa da sogra, da irmã, passeando no shopping e falando, ah, mas é que meu marido me convidou, ele não tá ainda na techuvá. Até quando você não vai assumir a sua responsabilidade? Até quando você não vai fazer a sua ralá, falando que sua vida é muito corrida, que você é muito ocupada, que as coisas são difíceis, que as pessoas não entendem? Até quando nós não vamos assumir a nossa responsabilidade? Até quando? Olha o posicionamento de Adão. Ele não assumiu o seu papel, porque isso não foi um papel de homem. Não foi um papel de homem. Ele fugiu da sua responsabilidade e não confiou em Hashem. Ele não confiou em Deus. Até quando nós não ajudamos e falamos que é porque estamos numa situação difícil? Até quando a gente quer comer uma carninha que nós já sabemos que não podemos comer, não aguentamos ver a coxinha? E aí falamos, é porque eu moro muito longe. Até quando a gente vai querer culpar alguém ou alguma coisa pelas nossas deficiências, pela nossa falta de responsabilidade de assumirmos a posição que a Hashem te deu? Se a Hashem chamou você para cumprir Torá, então posicione. Faça o seu papel, sem justificar aquilo que você não está fazendo, culpando o outro. Queridos, nós temos que nos envergonhar. Adão ficou envergonhado. Nós temos. Só que também nós temos que entender que nós não estamos assumindo nosso papel, nós temos que entender que nós estamos transgredindo Torá, nós estamos pecando e devemos retornar. Olha, durante todo o mês de Elul, nós estamos fazendo o Salmo 27. E nós vamos fazer até Rosh Hashanah, até Yom Kippur, até Sukkot. No último dia, no 8º dia de Sukkot, Simchat Torah, nós vamos estar fazendo o Salmo 27. Por quê? Porque ele fala a tua luz. A luz de Rosh Hashanah. Queridos, nós não temos nem mais 15 dias para estar entrando nessa luz. Nessa luz de Rosh Hashanah. É quando a Hashem vai falar assim, olha, eu estive no campo, eu olhei bem pertinho de tudo, agora vem cá comigo. Ele vai estender a sua mão para você. Vamos ajustar isso? É dia de ajustar, é dia de pesar. Não deixe que o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, ele te incite a fazer o que Adam Harishon fez, a encher o seu ego e começar a falar assim, olha só, não adianta, isso aí não é para você. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir retificar. Para você não tem jeito. É melhor voltar lá na carne de porco, no que você estava fazendo. É melhor fugir, se esconder. Olha, a Hashem está olhando hoje para você e está falando, onde você está? Queridos, não é fugindo de Deus, é fazendo reparos. É fazendo reparos, é pesando a nossa alma. É olhando para dentro de nós. Chega de discussão dentro do lar. Shalom Bait. Paz dentro da nossa casa é essencial para a nossa vida. Queridos, tem gente que passa o dia todo trabalhando. Baruch Hashem. Mas é perto de gente que não cumpre Torá. É gente sem kedushá. São perto de malvados o dia inteiro, aquele clima, aquela masal, aquela influência. Aí a pessoa chega em casa do trabalho e o que acontece? Briga, discussão. Que Torá é essa, queridos, que você tem falado que quer seguir? Que Torá é essa? Qual o motivo para tanta briga? Você já parou para perguntar para você? Qual o motivo para tanta briga? Qual o motivo da falta de Shalom Bait? Falta de sincronia. Falta de sincronia. Falta de falar, a responsabilidade é minha.
enquanto esposa, de trazer a Shalom Bait para dentro da minha casa. Falta de sincronia, de humildade, de falar como homem. Eu tenho as minhas responsabilidades e eu tenho que assumir. A síndrome de Adão. Culpada é ela, culpado é ele. Ele que não cumpre Torá, ela que não cumpre Torá, ela que não entende, ela que quer trazer essas coisas para dentro de casa. Queridos, assuma a sua posição, a sua responsabilidade e mude o seu comportamento. O seu comportamento. Faça o seu papel de esposa, mas de uma esposa judia. Faça o seu papel de mãe, mas de uma mãe judia. Agora, se os dois estão cumprindo Torá, os dois estão na Techuvá e não tá tendo Shalom Bait, aí o BO vai ser mais pesado, é pior. Aí são duas pessoas cheias de gavá, de ego, de soberba, de disputa. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Isso tem que ser mudado agora, agora. Você já fez a listinha de pedir perdão pro seu esposo? Você, esposo, já fez a listinha de falar dos seus erros, do seu posicionamento, sem falar o que ela... Sabe o que eu acho engraçado? Fazer um gancho aqui. Tomar até um marco. Era o Ratadonai, Lehaolan, Shriakon, Eriab, Farou. E você que está me ouvindo, diga amém. Quando eu dou alguma mentoria, a pessoa vem com algum problema, lógico. Ela quer modificar, ela diz que ela quer mudar. Eu escuto ela falando, se é mulher, meu marido é isso, meu marido não cumpre Torá, meu marido agora tá assim, meu marido não aceita, meu marido agora ficou assado, ou é o filho, ou é... E eu fico pensando assim, mas quando que vai falar dela, né? Porque eu já conheci o marido, a sogra, a família toda, mas não consegui conhecer a pessoa. Porque nós temos esse Yetzer Hará, essa má inclinação, que a culpa é sempre do outro. Mas no mês de Elu, a Shen está no campo, o rei está no campo. É tempo de retificar, isso tem que ser agora. Sabe por quê, meus queridos? Se a gente não retificar isso, virão Insuim. Nós já falamos isso em outro vídeo. O que são Insuim? Você que não viu o vídeo, volta lá. São obstáculos, são punições, são castigos. Aí você pergunta, será que tem Insuim na minha vida? Então tá. Como estão seus contratempos? Como está a sua vida financeira? Como foi? Ó, não precisamos nem ir muito longe. Como foi a sua semana? Tô gravando esse vídeo hoje, é quarta-feira. Como foi a sua semana? Nos pequenos e nos grandes detalhes da sua vida. Como foi o seu trabalho? Como foi o trânsito? Como foi a sua interação com os amigos, com a sua família, na sua casa? Difícil? Então eu quero te dizer uma coisa. Tem Insuim na sua vida. Tem punição que veio sobre a sua vida. Está cheio de Insuim. E precisam ser retificados. Para que agora, o próximo ano que vai ser determinado daqui a alguns dias, as coisas não fiquem pior para você. Porque se você não retificar, eu quero dizer uma coisa. As coisas não vão melhorar, elas vão piorar. E depende de quem? De mim, de você. Então, se as coisas estão muito difíceis, é porque você fez alguma coisa e você recebeu alguma punição. E agora, Rivka, o que eu vou fazer agora nesses Insuim que eu já recebi? Queridos, não murmure, porque se você murmurar, eu tenho outra coisa para te dizer. O negócio vai piorar. Não murmure nem pelo que você está passando, muito menos contra a Shen. Porque a Shen é justa ou você acha que você é mais? Então, o que está vindo para sua vida era necessário. Repercutiu em alguma coisa que você acabou fazendo. E aí a gente continua. Ai, que trânsito, ai, que calor, ai, minha mulher, ai, é só ai. Eu quero dizer que isso piora a sua situação. Só está piorando você murmurar, você falar, você reclamar. Queridos, é hora de acordar. Onde você está? Mês de Elu é hora, é momento que a gente nos deu. E olha, a Shen é bom.
Ele já falou, ele já chamou. Aí ele deu agora o mês de Elu para perguntar: onde você está? Ele está dialogando com você. Quanto tempo você teve esse despertar na sua vida, na sua alma? Ele está falando: é agora onde você está. Nós temos que estar alinhados com a Torá, conectados com a Shem. Nós temos que ver as coisas de outra maneira. Como você vê as pessoas ao seu redor, seus amigos, seu marido, sua esposa, seus filhos. Eu que estou aqui te ensinando Torá. Como você vê as pessoas? Conhece aquele tipo de gente que fala assim, todo mundo que ele vê fala assim: nossa, essa pessoa não me desce. Aquele gente é, meu santo não bate com o dela. Né? Tem gente que fala isso. Conhece gente assim? Que ninguém presta, que ninguém tá bom. Eu quero te dizer que isso não é postura de um judeu. Não é. É lógico que tem pessoas elevadas que têm um nível para ver alguma deformidade em outras pessoas, mas uma pessoa elevada que vê jamais fala isso. Jamais, porque sabe o poder da palavra e o que isso gera e o que isso traz de insuim, de punição para sua vida. Pessoas que agem dessa forma não são judeus, isso é coisa de cabeça de ímpio. Ninguém presta. Isso é coisa de gente invejosa. Sabia? E a inveja apodrece os ossos. É por isso que muitas vezes a gente não sabe, porque a gente está cabrunhado, porque a gente é cheio de amargura, porque os nossos ossos estão apodrecendo. Por quê? Pelas atitudes, pelo jeito que eu falo, que eu enxergo as pessoas. Um judeu, ele deve julgar sempre favoravelmente. Até quando não tem por onde, mas a gente deve julgar favoravelmente. Queridos, onde você está? Nós precisamos retificar as nossas falhas, o nosso caráter. Eu estava falando Salmo 27, que nós estamos rezando todo dia, da luz, da luz. Mas aí vem o Yetzer Hará, coloca na nossa mente, não se aproxima, é muita coisa, isso não é para você, você não vai conseguir. E com isso é mais fácil fugir. Fugir da nossa responsabilidade, fugir de olhar para as nossas falhas, para os nossos desvios de caráter. É mais fácil fugir da posição que nós temos que tomar, do que nós temos que fazer. É mais fácil fugir do que honrar as palavras que nós damos para as pessoas. Porque a Shem leva em conta, porque tem conta pendurada minha e sua, de coisa que você falou ainda e não cumpriu. Tá lá, vai ser julgado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, mesmo com todas essas falhas, Ele está no campo. E Ele está aguardando você fazer teshuva, você se arrepender, você voltar, você pedir perdão. E Ele quer abrir uma nova página para sua vida. Imagine isso. Em Rosh Hashanah vai ser julgado. Uma nova página. Vai ter algumas multas, algumas pendências, mas é um novo tempo. Então você sabe o que você fez para trás, que agora não convém mais você fazer, porque você quer uma nova vida, é um novo tempo. Essa é a nossa preparação. Essa é a análise que nós temos que fazer dentro de nós. Só que não é fácil olhar pra gente e falar assim, a culpa é minha, eu sou muito chato, eu sou muito invejoso, ninguém presta pra mim. Você sabe por quê? Porque o desvio de caráter é meu. É difícil falar isso. É difícil olhar pra dentro de nós e entendermos isso, que a culpa não é do outro, é minha. Queridos,
A ordem foi dada para quem? Para Eva ou para Adão? Foi para Adão. Mesmo se Eva tivesse vindo com a fruta, ele devia falar, não, para mim, você quer comer, você coma. Quer comer? Come. Você não falou com você? Tá, mas falou comigo. Você já desobedeceu, porque eu sou marido, devia ter obedecido, mas desobedeceu, tudo bem. Agora, para mim, ele falou, eu não vou comer. Querido, se posicione. Se posicione, se analise, se arrependa de verdade. Peça perdão. Não só para Shem, mas talvez tenha alguém que você precisa pedir perdão. Você vai entrar mesmo em Rosh Hashanah e Yom Kippur, sem se reconciliar com seu marido, com seus filhos, com sua esposa, com seus parentes, sei lá com quem. Você vai voltar mesmo, com palavra ainda para vir decreto contra você, instruir contra sua vida, coisas que você ainda não cumpriu. É importante entender que certos castigos são por causas do caráter, do nosso caráter, não é do outro, é do meu e do seu. E nós precisamos mudar. É por isso que nós estamos passando por muitas coisas. Por quê? Por causa da nossa língua. A nossa língua é o que traz julgamento pesado para nós. Eu falo uma coisinha aqui, outra ali. Falou mal de alguém? Um exemplo. 15 minutos no trânsito parado. Ah, só isso, Rica? Queridos, você já imaginou o que é 15 hoje, 15 amanhã, 15 depois de amanhã? No final da sua vida, quanto isso vai te fazer falta? Quanto você pagaria? Alguém que está agora no leito de morte, quanto que ele pagaria por esses 15 minutos? Que ele perdeu porque falou mal de alguém? A gente tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. E quando nós mudamos a nossa maneira de agir. 15 minutos da nossa vida no trânsito, quando você perde, é insuíno. Não é normal. Porque tudo é perfeito. Tudo é equilíbrio. Tudo é uma balança. Tudo é uma balança. Achando perfeito. Tudo que o homem plantou, ele vai colher. O que você tem plantado? O que você tem colhido? Onde você está nesse mês de Elul? Toda Lashon Hará, tudo aquilo que você fala das pessoas, além de você ficar sem os seus méritos. Você sabia que quando você fala de alguém, os méritos que você ia receber passam para outra pessoa? Às vezes as pessoas falam, nossa, falou isso de você. Eu falei, eu tô contente, o mérito deve passar para mim. Querido, passar tudo para você. Ainda vem instruir sobre a sua vida. É sério mesmo, você vai ficar até quando? Falando de todo mundo, falando dos teus filhos, do seu marido, do trabalho, todo mundo você fala. É sério mesmo. Cada coisa que você fala vem um instruir sobre a sua vida. É um instruir sobre a sua vida. Isso pode ser 15 minutos, né? Eu dei um exemplo. Pode ser até um acidente. Não sei quanto repercutiu essa Lashon Hará que você fez. O estrago que ela causou no mundo espiritual ou na vida de alguém. Eu quero que você entenda que isso é real. É tão real como eu que estou falando aqui. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele é justo e perfeito. Queridos, naquele tempo haviam pecados, nós também já falamos sobre os pecados de careta, que você cometia, era só você ir lá, entregar um pombinho, ia lá fazer uma oferta, estava tudo bem. Tem pecados que eu e você cometemos, que agora nós estamos pensando, nós pedimos perdão, nós vamos passar por Yom Kippur, tá zerado. Agora, tem pecados, mesmo naquela época, que era chibatada, outro era cortado, carete, era morto, apedrejado. Deus não mudou, nós não temos mais o sinédrio, mas o céu continua o mesmo. Até quando a gente vai brincar? Até quando a gente vai falar, mas Yeshua já apagou meus pecados? É sério mesmo que você acha que quando ele voltar, então, nós vamos deitar e rolar, porque já apagou tudo? Vamos adulterar, vamos fazer o que a gente dá na telha? É sério mesmo que você pensa isso do seu Mashiach? Que ele veio para você deitar e rolar?
Para ele ver e para falar, tá tudo bem, já fiz checklist para você. É isso que você crê do seu Mashiach, é isso que você vê o seu... Aquilo que você fala que você ama tanto? Esse papel que você acha que ele veio fazer? Querido, seja um ser pensante. A gente tem que pensar. Tem que pensar. Antes, a gente pensava assim. Muitas pessoas me procuram também perguntando assim: Rívica, tem algo que eu trago. Não sai desse ciclo. Pode ser maldição? Existe sim uma maldição hereditária. E nós do judaísmo também acreditamos nisso. Mas eu tenho certeza que você está entendendo que 80% das coisas que acontecem na sua vida é insuim. São coisas que você cometeu e veio uma punição. Tudo, achando perfeito. Assim também quando você faz coisas boas, há méritos. Deus também prolonga a sua vida, Deus também te dá parnassá, Deus também te dá muitas coisas quando você faz coisas boas. Mas não pense que quando você faz coisas ruins, Yeshua já morreu por você e tá tudo zerado. Só as coisas boas que precisa vir coisa boa para você. A balança é bem assim, né? Faz coisa boa, achando que tem que dar. Faz coisa ruim, não. Yeshua já morreu por mim, não vem punição para mim, né? Não acredito que você pensa isso. Né? Bom, o que eu tenho a te dizer, queridos? Meigelu de preparação não é brincadeira. Onde você está? Como está a sua vida? Será que a gente só inseriu no nosso dia a dia os mandamentos externos? Acender vela, Baruch Hashem, Yom Kippur, mandamentos externos. Agora, e o meu caráter? E a minha maneira de ser, de pensar, de julgar, de falar das pessoas? Será que eu parei de mentir? Será que eu parei de fofocar? Será que eu parei de me achar melhor que as outras pessoas? Será que eu parei de pensar assim, não, isso era pra mim, não era pra fulano? Que nem Cora. Será que eu parei com pornografia, com coisa errada? Nós já falamos aqui também, outras vezes, ética é aquilo que você faz na frente dos outros. Baruch Hashem. Mas e caráter? Aquilo que ninguém te vê. O jeito que você trata o seu esposo, o jeito que você trata o seu marido, seus filhos. Aquilo que você pensa e fala das pessoas. Onde você está? Eu quero dizer que ainda, com todos os nossos defeitos, a Shena ainda pergunta para nós. Porque Ele espera que eu e você possamos tomarmos posição, falarmos, Hashem, eu errei, sou eu que erro, meu caráter é deformado, mas eu preciso da tua misericórdia. Eu quero um novo tempo para minha vida. Me ajuda. É isso que Ele espera de mim e de você. Shalom, shalom.